Bom dia a todos, eu sou Bruno, estão me vendo agora diretamente. Nós estamos num modelo novo, que é um modelo híbrido, tá? Então nós estamos tanto com aula presencial, tem alguns corajosos aqui, com transmissão online, tá? Pode ser que dê algum imprevisto, pode ser que dê algum problema de ajuste, nos avisem que daí a gente tenta fazer os aprimoramentos para a semana que vem, ou até para hoje já. Tá? Está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês. As outras aulas do mês passado também foram todas gravadas, vai ser tudo disponibilizado, ele só está fazendo os ajustes, ok? Então, nós damos continuidade à nossa classe de discípulos, tá? É uma parceria do Ministério do Cristianismo e Cultura com a Mocidade. Nós vamos continuar o tema de semana passada, sobre cosmovisão, só que agora a gente já deu todo aquele cacetada de informação para vocês, agora a gente vai tentar fazer uma aplicação um pouco mais prática. Vocês vão ver até pelos próprios slides que eu vou revisitar muitas das coisas que já foram faladas. Só que eu vou revisitar tudo isso dentro de um contexto, ou com uma aplicação um pouquinho diferente, ou com um enfoque um pouco diferente, mas é as mesmas ideias, mas mais aplicadas, tá? Quando você estuda cosmovisão, você vê que é muita repetição da mesma coisa, tá? E, só para mostrar para vocês, não sei se dá para ver aí, depois eu posso mandar foto, isso aqui é a minha bibliografia das aulas, tá? O pessoal não faz ideia que a gente lê uns 4, 5 livros e mais algumas coisinhas para montar uma aula de 40 minutos, mas é isso que a gente faz mesmo, tá? Com todo amor e carinho. Mas só para mostrar que tem realmente uma base de tudo que eu vou falar. Eu não inventei, não tirei da minha cabeça. Gostaria de poder ter esse nível, mas não cheguei nesse nível ainda. Ok, gente? Vou só começar com uma oração. E daí a gente pode dar início. O pessoal da Mocidade vai querer dar algum recado? No final? Beleza. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por poder aprender do Senhor, por poder aprender da tua vontade, por poder aprender do que o Senhor tem para a nossa vida. A gente passa por muitos desafios, nós estamos num momento novo, um momento de pandemia, fazendo os nossos ajustes. Eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, me use nas minhas palavras, me use no que eu vou falar, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Pai. Poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Opa! Com vontade. Ok? Se eu pigarrear e se eu tossir, eu não estou com Covid. Só para vocês saberem. Eu tenho faringite alérgica, então a minha garganta coça continuamente. Então isso faz parte, principalmente quando eu tenho que começar a falar, e hoje o clima está bastante seco, então ela coça bastante, tá ok? Só para garantir, então, eu vou pôr a máscara aqui, não tem problema. Tá certo. Então, cosmovisão e racionalidade, tá? Primeira coisa, o que eu não vou falar? Eu não vou falar de apologética, eu não vou ficar citando diretamente William Lane Craig, argumentos a favor da existência de Deus ou contra o ateísmo, eu não vou falar especificamente sobre isso. Dá para fazer aula só sobre isso, mas não é o meu foco. 5 vias de Tomás de Aquino, não é esse o objetivo. O meu objetivo aqui é apresentar como que o ideal de como um cristão pensa. Um ideal de como um cristão raciocina, como ele interpreta a vida, como ele interpreta o mundo. Agora a gente passou um mês falando sobre o que é cosmovisão, sobre como a criação, queda e redenção, mandato cultural, toda aquela informação. Como a partir disso a gente pensa? Como a partir disso a gente olha para o mundo, olha para a realidade, como a gente lida, né? Como, por exemplo, quando você está na universidade, você precisa lidar com aquele professor que traz umas teorias meio biruta que você não sabe o que você faz com aquilo. Como que você lida quando surge uma lei ou uma decisão do STF, ou sei lá do que, algo que você não faz ideia. Para mim, que sou psicólogo por formação, como que eu lido quando vem alguma resolução do Conselho Federal de Psicologia, ou quando eu estou lá na pós-graduação e me aparece alguma coisa muito estranha e diferente na minha aula? Como é que eu resolvo? Como é que eu lido com isso? Como cristão eu vou pensar a partir disso, tá? Então, esse é o foco que eu vou querer trabalhar com vocês. Eu vou tentar, é o meu desafio, poder... Como fazer isso, né? Às vezes a gente, e se eu falo por prática,
até porque eu já fiz isso também, a gente se preocupa muito em ter argumentos para refutar. Né? Eu lembro de uma época, tem um site que existe até hoje, que é o Deus em Debate. Os caras pegavam os debates de cristão com ateu e legendavam e botavam no YouTube. Né? Isso tem o seu valor. É legal, refutou, mas não é isso que... Se você tentar fazer isso na universidade, seu professor vai te sacanear. Não vai resolver fazer as coisas desse jeito. Tá? A gente precisa saber argumentar. A gente precisa saber apresentar a nossa fé de uma forma que seja lógica, de uma forma que seja racional. Esse é o significado original de apologética. É de onde vem a palavra apologia. Apologize, em inglês, é pedir desculpas. Né? Apologética é você saber dar respostas, dar razões. A gente precisa aprender a fazer isso. Né? Ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a traduzir a nossa fé para uma linguagem que faça mais sentido para pessoas que não conhecem. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos. Eu lembro exatamente os meus primeiros meses na igreja. Porque eu lembro que eu chegava e todo mundo falava português, como eu. Mas o pessoal usava as palavras de um jeito que eu não entendia. Porque o mundo, porque o inimigo, falei, com quem que eles estão lutando? Né? Daí foi pro louvor, adoramos o Cordeiro. Eu falei, por que esse povo reza para uma ovelha? Não faz sentido para mim. Né? Incendeia, Senhor, a sua igreja. Eles vão botar fogo. O que eles estão fazendo? Porque tem muita terminologia, justificação. Eu falei, o que esse povo está falando? E muitas vezes a gente, como cristão, peca nisso. A gente não sabe traduzir o que a gente crê. A gente não sabe traduzir as convicções da nossa fé de uma maneira que faça sentido para as pessoas que estão lá fora. Daí, assim, elas não é que elas não se convertem porque elas são duras de coração. Não, porque não entendem. Né? Elas não entendem o que você está falando para elas. Tá? Pode mudar o slide, por favor. Então, vamos tentar nos citar um pouquinho. Isso aqui é uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo na semana da Páscoa. Tá? Do Mário Sérgio Conte. Ele é um colunista famoso da Folha de São Paulo, um colunista bem antigo. E ele fez uma reportagem tirando o sarro de quem acredita que na Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou. Né? Ele compara crer na morte e ressurreição de Cristo como crer no coelhinho da Páscoa. Né? Então, isso é uma postura que eu vi na minha graduação. É uma postura que eu vi, por exemplo, quando eu estava na universidade. É uma postura que você ainda encontra em alguns contextos. Mais precisamente, esse tipo de visão aqui, ela parte de um princípio que, assim, a ressurreição é um significado existencial e psicológico no coração das pessoas. Não importa se Jesus ressuscitou ou não. O que importa é o sentimento que ele tem dentro de si. Né? É uma distinção muito grande entre um fato histórico, que provavelmente o pessoal diz não aconteceu, e o significado. Vocês pegaram um filme que tinha alguns anos atrás, Código da Vinci, tem um livro do Dan Brown, bombou na época, agora desapareceu, ninguém vai falar mais. Mas ele tentava reinterpretar que Jesus não tinha morrido numa cruz, que ele tinha casado com Maria Madalena e tinha tido descendentes. E daí eu lembro que você assiste o filme é uma superprodução, tem o Tom Hanks e tal. Ele fala assim, o que importa de Jesus não é se ele morreu ou ressuscitou, não, mas o significado da mensagem dele. Né? É uma distinção muito absoluta entre se ter ou não ter um fato histórico e se ter ou não ter um significado. Isso é muito comum na nossa cultura. Pode mudar o slide? Eu já mostrei isso aqui numa aula anterior, tá? Que é esse dualismo que muitas vezes a gente vive, que muitas vezes está impregnado dentro do contexto da igreja. Que é uma distinção entre os fatos brutos, tipo ressurreição, e o mundo dos valores, tipo significado, né? Transformação de vida. E isso costuma ser feito uma separação muito significativa. Né? Na Bíblia, isso não faz sentido. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A gente não tem motivo para estar aqui no domingo, se reunindo para ver um MBD assistir o culto. Né? Se Jesus não ressuscitou, não faz sentido. Né? Não faz sentido você sair para a África, no Sudão, sofrer perseguição, pregar evangelho. Não faz sentido se Jesus não ressuscitou. Né? Mas isso aqui ainda impregna. Isso é uma forma, esse aqui é a característica principal da nossa cultura. Esse tipo de dualismo entre fatos e entre valores. Entre um mundo mais
duro, rígido, tipo, o mundo da natureza, o mundo das leis naturais e o mundo dos valores, das crenças, da fé, né? Como cristão, a gente ainda é muito impregnado, você vê algumas vezes alguns tipos de pergunta. Por exemplo, cristão pode beber bebida alcoólica? É uma pergunta que às vezes aparece para mim. Cristão pode jogar truco? Me perguntar. Por que sexo antes do casamento é errado? Afinal, eles se amam. Está lá na parte do sagrado, valores, né? E às vezes o pessoal sofre para poder explicar esses tipos de coisa, porque, por exemplo, sexualidade, às vezes a gente joga muito no campo do secular, né? Uma coisa suja, uma coisa imunda, uma coisa rígida, uma coisa natural, biológica, ou então joga muito no campo do sagrado. É tão sagrado que não dá para fazer, né? O beber e o fumar, que às vezes caem, por exemplo, aqui, e às vezes a gente não consegue explicar isso, né? Ou, por exemplo, esporte. Como que é a prática de esporte entre os cristãos? Como que é um cristão envolvido com ecologia? Como é um cristão, por exemplo, envolvido com fazer dieta? A gente nunca pensa, por exemplo, que como cristãos, talvez os nossos hábitos alimentares tenham importância, né? Mas se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, ele tem importância, né? Um amigo meu, ele é pastor, ele postou uma vez no Twitter assim, a Coca-Cola é o cigarro do crente. E ele foi massacrado no Twitter, sofreu um cancelamento, porque não pode, não, mas qual que é o problema? Você é legalista e ninguém entendeu o que ele estava dizendo, né? Pode mudar o slide. Mas como é que isso chegou? Agora sim, eu mostrei para vocês o problema. Como é que a gente sai disso? Tá? Então, por exemplo, vamos pensar dentro do contexto mais bíblico, assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um ensinamento bíblico. A gente até já viu isso em outra aula. Enquanto imagem e semelhança, essa ideia de imagem e semelhança, só para situar vocês um pouquinho, toda vez que um rei dos impérios antigos conquistava uma cidade, ele mandava construir uma estátua dele na entrada, que era a imagem e semelhança do rei. Todas as vezes que as pessoas passavam o rei, era considerado uma divindade, as pessoas tinham que se prostrar. Se vocês lerem o livro de Daniel, tem mais ou menos esse tipo de ideia. Quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é chamado para ser como Deus para o resto da criação. Ele espelha Deus para o resto do mundo. Por isso que ele tem que dominar. Né? Quando você é um espelho, você não é espelho para você mesmo, você é um espelho para os outros. Você é imagem, você reflete Deus para o resto do mundo. Você reflete Deus para as outras pessoas. Essa é a ideia de imagem e semelhança, tá? E, como imagem e semelhança de Deus, a gente reflete características de Deus. Pode mudar o slide. Uma das características que é principal, que ela é a que mais traz, por exemplo, na história da teologia, é a questão da racionalidade. É a capacidade de você usar o seu pensamento, tá? O ser humano, ele é o único, falando como psicólogo, ele é o único ser que ele tem autoconsciência, tá? Tem 3 espécies de animais que se reconhecem no espelho. O ser humano, o chimpanzé e o golfinho. Se você botar um espelho na frente deles, ele olha e ele sabe que é ele. Tá? Se você botar um espelho na frente do teu cachorro, ele ataca o espelho, ele late pro espelho porque ele pensa que é outro cachorro. Né? Por que é isso? E mesmo assim, o golfinho e o chimpanzé são bem diferentes do ser humano. Tá? Por que isso significa? Aí eu consigo saber que eu existo. Eu consigo refletir sobre mim mesmo. Eu consigo pensar sobre os meus pensamentos, pensar sobre o mundo. Eu consigo ter esse grau de autorreflexão. Por isso que a gente tem ciência, por isso que a gente tem arte, por isso que a gente tem filosofia, por isso que a gente tem todos esses empreendimentos humanos, por causa dessa característica de racionalidade. Tá? A Escritura mostra muito isso quando ela convoca Adão para dar nome aos animais. Ele vai fazer, pode mudar o slide, basicamente a mesma coisa que Deus já estava fazendo no processo de criação. Deus disse que no começo, quando Deus criou o mundo, era uma coisa informe, né?
tipo, tudo misturado, confuso, e Deus começa a separar dia da noite, luz das trevas, água de cima, água de baixo, estrelas, luz do dia, luz da noite. Ele começa a fazer esses tipos de distinção. Dar nome aos animais é quase como se Adão estivesse fazendo a mesma coisa. Pode mudar o slide. Ele começa a fazer a distinção entre as espécies. Esse aqui é mamífero, esse é ave, esse é réptil, esse é aquático, esse voa. Ele começa a fazer aproximações, que dentro da filosofia, por exemplo, o pessoal chama de síntese, e separações, que é análise. Ele começa a separar e juntar as coisas, ele começa a aprender a classificar, ele começa a perceber a ordem do mundo. Okay? Então, isso é parte do chamado de Deus para nós, isso é parte da nossa racionalidade. Por isso que quando você estuda teologia, por exemplo, você tem teologia sistemática. Teologia sistemática é você pegar a Bíblia, ao invés de você ler ela na ordem cronológica, é você pegar os pontos principais, os raciocínios principais e sistematizar em termos de doutrina. Né? Eu que sou psicólogo, a gente faz isso quando, por exemplo, estuda processos cognitivos, que são todos os processos mentais. Memória, atenção, inteligência, personalidade. A gente pega um ser humano e divide ele em aspectos. Né? A gente consegue fazer isso. A gente depois demora para juntar. Mas a gente consegue fazer esse tipo de análise, esse tipo de distinção. Pode mudar de novo. Então, retomando. A racionalidade é parte das esferas da criação. Prestem atenção que eu uso racionalidade e não razão. Tá? Porque eu não gosto do termo razão, quando aparece com R maiúsculo, que parece que coloca a razão como a coisa final, a coisa absoluta. Não é verdade. Ela é uma parte da criação. Ela é uma parte daquilo que Deus imprimiu da sua imagem em nós. Mas ela não é absoluta. Jesus é Senhor sobre a sua razão. Jesus é Senhor sobre a sua inteligência. E, pode mudar o slide? A racionalidade tem uma função muito específica. Perceba que ela foi a primeira missão que Deus deu para Adão, de separar os nomes dos animais. Então, ela faz parte da missão que Deus nos deu de mandato cultural de desenvolver a criação. A gente usa a nossa razão para entender as outras esferas. Então, por exemplo, eu uso a racionalidade, por exemplo, para entender política, para entender como que os seres humanos se organizam, como que eles distribuem forças e poder. Eu uso a racionalidade para entender economia, como que o ser humano produz riqueza e como ele gerencia a riqueza. Ou para entender ecologia, como que os sistemas funcionam. Ponto de eu saber que eu não posso tacar o poluem e o rio, porque senão eu vou afetar todo o resto. Isso é a capacidade racional. Isso é algo que Deus nos deu. Amém? Pode mudar. Porém, todavia, contudo, entretanto, deu errado, tá? A coisa não funcionou como deveria funcionar, o projeto não seguiu seu propósito original, pode mudar, e nós entramos naquilo que eu chamo de o fator Gollum. Tá? Eu amo o Senhor dos Anéis, vocês perceberam. Então, a gente passa de um momento onde uma coisa que era funcional, que tinha extremamente significado, tinha um jeito de funcionar, está se deteriorando. Vocês vão verem como é viagem da minha cabeça esse fator Gollum. Pega essa passagem de Romanos 1, de 19 a 25. Ó. Que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Isso aqui é um fator Gollum. Ele está dizendo assim, existe uma parte das características de Deus que nós conseguimos perceber do mundo natural. Tá, alguns autores chamam isso de revelação natural. O livro da criação nos permite ver algumas coisas a respeito de Deus. Ele não permite, por exemplo, saber que Jesus é o Filho de Deus, mas ele permite saber que existe um Criador, tem um limite no que a gente consegue perceber no mundo natural. Porém, com a queda, nem isso o ser humano consegue perceber. E daí, como ele não consegue perceber a realidade do que está presente ali, ele começa a se deteriorar.
até chegar ao ponto, como ele faz no final, onde a ordem natural é invertida. Né? Pode mudar o slide. Então, vocês viram que eu adoro desenho, né? Então, presta atenção. Todos nós, por causa da queda, temos um coração de pedra. A gente precisa de conversão. A gente precisa se voltar para Jesus. A gente precisa que Deus tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne. A gente precisa do convencimento do Espírito. Porém, a gente, mesmo que isso não aconteça, a gente continua nesse processo de desenvolvimento cultural. A gente continua usando a nossa racionalidade. A gente continua olhando para as estruturas da criação, mas com um coração de pedra. E quando você tem um coração de pedra, significa que na hora que você olha para a criação, você, muitas vezes, não vai ver exatamente o que Deus criou. Você vai ver o reflexo do seu coração de pedra. E daí você entende um pouco por que às vezes surgem tantas divergências de teorias, de teologias, de filosofias. Muitas vezes, e tem uma certa base para poder afirmar isso, as pessoas buscam em teorias, ou em ciências, ou em filosofias, a confirmação dos seus pecados, ou a confirmação da corrupção do seu coração. Né? Uma estatística, eu não vou saber diretamente a fonte, de 15 a 25% dos casais cometem adultério. Isso é uma estatística mundial. Tá? O fato de eu conseguir observar isso no comportamento mundial não torna isso um fato bom ou um fato correto. Porém, tem alguns autores que colocam isso como esperado e como normal. Isso acontece. Tá? Então, se você pegar lá, e preste atenção que eu incluí o cristão nessa bagaça. Porque o fato de nós sermos cristãos não nos exime de ter muitas vezes nossas próprias inclinações e sermos tendenciosos de olhar o que não tem lá. Tá? Isso aqui, dentro da teologia, pessoal mais ligado à coisa, eles chamam de os efeitos noéticos do pecado. Tá? O que é isso? Noético vem da palavra nous, significa mente. Como está lá em Romanos, transformava-se pela renovação da vossa mente. A palavra mente ali é nous, é a capacidade racional. Então, os efeitos noéticos do pecado, eles afetam a forma como a gente pensa. Que esse é um dos grandes legados da Reforma Protestante. Que dentro do paradigma medieval, que os filósofos medievais tinham, eles achavam que a razão era isenta da queda. A razão era mais autônoma, não era tão afetada pelo pecado. Quando Calvino e Lutero, principalmente, enfatizam tanto o efeito da queda, a depravação total, o que eles estavam, muito do debate que eles estavam tendo na época era esse. A nossa razão também é contaminada. As nossas formulações teóricas também são contaminadas. E isso é algo que você vai ter que ter em mente quando você estiver lá, por exemplo, na tua faculdade, tendo aula. Os teóricos que você vai estudar, os cientistas que você vai estudar, cara, ele pode ter tido descobertas geniais, mas ele ainda é um pecador. E isso influencia na forma como ele pensa, pode mudar. E um outro elemento que ele traz dentro do próprio texto de Romanos é esse aqui. Não só existe uma tendência de você deturpar o que você enxerga, mas você tem a tendência de mudar as coisas da sua ordem. Né? Todos nós temos uma tendência a fazer idolatria. Você e eu temos áreas da nossa vida que a gente tem a tendência de priorizar mais do que Deus. Alguns é dinheiro, outros é sexualidade, outros é relacionamento, o outro é a vida emocional, tem gente que é a vida acadêmica. A gente tem alguma área da nossa vida que a gente tem a tendência a idolatrar mais do que outras. Tá? Só que isso não acontece única e exclusivamente nas áreas da nossa vida. Isso acontece na cultura em áreas específicas. Por exemplo, a nossa cultura especificamente, tem vários autores que trabalham isso, idolatra muito produtividade econômica. A gente mede o avanço de um país pelo PIB. A gente mede a qualidade de vida das pessoas pela produção econômica e pelo salário. Como se a vida de alguém se resumisse em quanto ela ganha ou em quanto ela tem no saldo bancário. Né? Então, isso reflete uma certa tendência da nossa cultura, uma certa idolatria da nossa cultura. Né? Você vê painéis de críticos culturais, é um bando de economistas, desculpa dizer que é um bando de economista, é um bando de cientista político. Você não vê teólogo lá.
Raramente você vê alguém de humanidades. É um outro filósofo meio arriscado que pensa parecido, né? Mas você não vê. Por quê? Porque a nossa cultura tem uma idolatria muito significativa de economia. Né? Você vê os debates direita e esquerda. É economia, de produção econômica, como se a vida se resumisse só a trabalho e produtividade. Né? Uma das coisas que mais... Isso você vê, eu que sou psicólogo, quando estoura transtorno mental. Uma das coisas que mais aparece hoje em dia é síndrome de burnout. Pessoas que estão sobrecarregadas por causa da sua produtividade de trabalho. Né? Professores e tal. Por quê? Porque a nossa cultura idolatra demais alguma coisa, todo o resto das esferas começa a ficar se submetendo àquilo e isso gera problemas. Pode mudar. Então, só para ilustrar, pegando os autores que eu sempre uso nas imagenzinhas para vocês verem, pegar nosso bom e velho amigo Karl Marx. Tá? A grande idolatria de Karl Marx é a economia, não é o Estado. Tá? É a economia. Ele considera que a produção econômica é a força que movimenta o mundo e que todo o resto é uma ilusão, é o que ele chama de superestrutura. Né? Então, por isso que ele é um autor que é tão falado, mesmo que o pessoal fala tanto para criticar, porque de uma certa maneira ele reflete a idolatria da nossa cultura. Pode mudar. A Carol Conká, vocês viram que essa semana tem outra polêmica racial no BBB, por causa da questão da fantasia e tal. O que é interessante você observar aqui? Ela colocou, eu colocaria dessa forma, ela colocou um determinado aspecto que seria a sua identidade racial, se você é branco, negro, indígena e tal, como centro da sua identidade e da sua vida. O que é importante a gente esclarecer aqui? Isso aqui, a sua identidade racial, a raça da qual você faz parte, sua etnia, eu prefiro o termo etnia, eu acho que faz mais sentido. Isso não é ruim. Não é ruim de você ser negro, não é ruim de você ser branco, japonês, a cor do seu cabelo. Isso não, a gente não pode correr o risco de, por exemplo, negar racismo, negar processos históricos, negar a realidade de estruturas ou de funcionamento da nossa cultura que refletem racismo, preconceito e coisas do tipo. Porém, o que muitas vezes acaba acontecendo aqui é quando você coloca um aspecto da criação como central a todos os outros e você submete todos os outros àquilo. Quando isso acontece, daí você tem um problema. E às vezes, quando você faz isso, você às vezes fica até cego de perceber nuances. Por exemplo, eu uma vez encontrei um grupo que eles reduziam família à identidade racial. Então, união branco com negro não poderia acontecer. Né? Porque mestiçagem era considerado um problema, era considerado ruim. É uma coisa que, para mim, no Brasil não faz sentido, porque nós somos um povo extremamente misto. Né? Nós temos diferença e tal, mas sempre somos um povo tal. Mas ele considerava alguma coisa como ruim. Negro tem que casar com negro, branco tem que casar com branco. Né? Os Estados Unidos tem muito isso. Né? E se alguém já foi para os Estados Unidos, bairro que só tem negro, bairro que só tem branco. A segregação lá é mais descarada, né? No Brasil é mais ligada à classe social, né? Mas E quando você faz isso, você reduz, às vezes, um outro aspecto da realidade, que, por exemplo, a família, a sua questão racial. Né? Pode mudar o slide. Isso aqui vai ficar mais claro. Quando você pega, por exemplo, movimentos como identidade de gênero, tá? Qual é a grande dificuldade aqui? Quando você coloca a sexualidade como centro da sua identidade, todo o resto da realidade passa a ser reduzido àquilo. Né? Então, por exemplo, questão da família, que é o que a Vira e Mexe estoura, né? Para a gente que é evangélico. Família não pode ser reduzida à afetividade, que é o que muitas vezes se tenta fazer. Tá? O que importa é o afeto que um sente pelo outro. O afeto é importante. Concordo, sou psicólogo, trabalho com afetividade. O que não dá para fazer é dizer que família é só afeto. Que relacionamento de casal é só afeto. Que é só o afeto que sustenta. Não é só o afeto que sustenta, senão a taxa de divórcio não seria tão alta. Tá? Meu professor de ética na graduação era divorciado 8 vezes. Tá? Ele falou que ele defendia monogamia sistemática. Sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai de uma. Mas o que acontece? Eu também
corrente. Mas não dá para você reduzir a vida familiar pura e simplesmente a afeto. Os cristãos sempre trataram casamento e família como aliança. É uma promessa que um faz de cuidar do outro, não importa o que aconteça, na saúde ou na doença, na juventude ou na velhice. Então não dá para reduzir a afeto. Né? A família tem uma identidade, uma existência diferente das outras esferas. Não dá para reduzir pura e simplesmente a sexualidade, embora a sexualidade tenha um papel importante na família. Também não dá para reduzir, por exemplo, vocês percebem que todas as outras esferas, quando alguém cria uma idolatria assim, ele começa a forçar todas as outras esferas a encaixar naquilo. Né? A se reduzirem aquilo. Então você pega a pessoa que é militante disso aqui, por exemplo, ele só fala disso, só pensa em políticas voltadas para isso. Não que isso não possa ter seu espaço, mas você percebe que a coisa é muito mais excessiva e que a coisa é reducionista. Tá? Pode mudar. Estou quase acabando aqui. E só por título de curiosidade, o que acontece quando a gente bota a razão no centro? Você cria o Thanos. Né? O Thanos é o cara mais lógico. Todo mundo deve ter assistido o filme da Marvel aqui, né? O Thanos é o cara mais lógico. Alguém não assistiu? Sério? Herege. Heresia, isso não pode. Tá? O Thanos é o cara mais. Thanos é o cara mais lógico do universo. Né? Nós estamos com ausência de recursos. Beleza, mata metade da população. É perfeito. Quer ver outro personagem que dá para colocar aqui? O Ultron. Vocês lembram o segundo filme dos Vingadores, que é um robô? O cara acha assim, o mundo tem muito problema. Vou criar uma inteligência artificial, um robô, que ele vai monitorar tudo e resolver tudo. Simples. Porque o robô surge, qual que é a ideia dele? Qual que é o grande problema da humanidade? Os humanos. Como que a gente resolve o problema da humanidade? Mata todo mundo. Pronto, não tem mais caos, não tem mais violência. É lógico, né? Isso aqui é uma razão enlouquecida. Para vocês terem uma ideia de que nem a razão pode estar no centro, né? Tem um autor que é o Chesterton, J.K. Chesterton, tá? Ele diz assim, que o louco é a pessoa que perdeu tudo menos a razão. É uma razão enlouquecida, ele fica andando em círculo, né? E é o que muitas vezes acontece. Quem aqui é mais ligado à área de humanas na universidade, vocês vão ver que aqueles embates teóricos xarope que tem dentro da universidade, vocês vão ver que geralmente as linhas teóricas são ídolos diferentes. Tinha um amigo meu que nem era cristão, ele dizia, são igrejinhas. Eles são igrejinhas, a igrejinha da psicanálise, a igrejinha da neurociência, a igrejinha da comportamental, tem a igrejinha do não sei o quê. São ídolos diferentes. Tá? E não conseguem ver a totalidade da realidade. Pode mudar. E acaba caindo nisso aqui. Você percebe que todos eles acabam de uma maneira... A gente tem que prestar um pouquinho mais atenção para sacar. Todos eles acabam criando algum tipo de idolatria e algum tipo de dualismo. Porque como ele coloca um aspecto como principal, normalmente aquele aspecto que é imediatamente oposto surge como contraponto. Então, o cara que coloca a razão no centro, logo surge alguém para defender a emoção. Isso, se você vê na história, preste atenção, a história sempre oscila para um lado ou para o outro. Então, se você estudar a história, você vai ver que teve o iluminismo. Ele era da razão. O iluminismo foi tão racional que eles chegaram na catedral... Isso aconteceu mesmo. Eles chegaram na Catedral de Notre Dame, que na verdade é a Catedral de Nossa Senhora, o termo, né? Notre Dame. Eles tiraram os padres, eles pegaram uma dançarina de cabaré, vestiram ela de deusa razão, levaram ela numa procissão e entronizaram ela dentro da catedral. Só para vocês terem uma ideia de como a razão era idolatrada. Só que se você estudar a história, você vai ver que alguns anos depois do Iluminismo e da Revolução Francesa vem o quê? O movimento romântico. Que fala da emoção, do contato com a natureza, as poetas românticas. Começou, inclusive, a vir para o Brasil esse movimento do romantismo. Porque sempre que algum movimento, algum grupo puxa demais para um lado, logo em seguida puxa demais para o outro. É automático. Presta em movimento na política. Todo mundo começa a virar de esquerda. Passam uns 10 anos, todo mundo começa a virar para a direita. Passa mais 10 anos, todo mundo volta para cá. E é assim. Tá? É assim. Lá, uma hora, todo mundo no Estado. Outra hora vai todo mundo para o livre mercado. Daqui a pouco todo mundo volta para o Estado. É assim. Por isso eu até digo para vocês, não caiam nos discursos do momento.
como cristãos, a gente tem que ser mais crítico do que isso. A gente tem que saber ler, absorver e criticar. Né? Porque senão a gente é engolido por tudo que está todo mundo lendo, tudo que está todo mundo fazendo, e não percebe que, como cristãos, a gente tem um posicionamento diferente. Pode mudar. Eu gosto desse cara aqui. Tá, Herman Doyle. Deus não fala a filósofos, teólogos e cientistas, mas a pecadores, perdidos em si mesmos, feitos seus filhos pela operação do Espírito Santo em seus corações. Nesse sentido central e radical, a palavra de Deus, penetrando na raiz de nosso ser, tem de se tornar o motivo, poder central do modo de vida cristão. Isso aqui eu botei na primeira apresentação, vou revisitar ela agora vocês vão entender melhor. O que ele está falando? Ele está falando assim, antes de um pensador, ou de um teórico, ou de um grande intelectual, tem um pecador. E como pecador, ele precisa do Espírito Santo, tanto quanto eu, quanto como você. E também precisa de conversão. E se não ocorre essa conversão, toda a elaboração intelectual dele vai ser enviesada por isso. Essa é a grande tese de Doyle. Ele escreveu 4 volumes dessa grossura só para dizer isso, tentando fundamentar e tal. E ele diz que, como cristãos, a gente tem que ter isso em mente, tem que ter isso muito esclarecido e tem que saber que tem uma coisa que fundamenta o nosso pensamento, que é esse motivo base, ou ground motive, o motivo poder. Então, o que é isso? Pode mudar o slide. É isso aqui. Esse é o nosso motivo base. Essa aqui é a base pela qual a gente pensa. E por que isso aqui é diferente? É diferente porque não cai no dualismo. Ele não coloca nenhuma esfera acima da outra. Ele não coloca nenhuma parte em cima da outra. Ciência exata não é melhor que ciência humana. Arte não é melhor que tecnologia. Fé não é superior à razão. Todas essas esferas da realidade são todas sujeitas a Cristo. Todas têm o seu papel e todas encontram sua identidade em Cristo. Tá? Então, como cristão, a gente tem que aprender a pensar a partir disso aqui. Então, quando você olha, por exemplo, economia, ao invés de simplesmente engolir Karl Marx ou engolir Mises, tá? Dá para engolir os dois, tá? Você tem que pensar, pode mudar o slide. O que esses caras falaram que faz parte da estrutura da criação? O que eles falam que não dá para engolir, porque vai numa direção que é contrária à palavra de Deus, vai numa direção que é pecaminosa. E o que eles falaram que aponta numa direção que é redentiva, que realmente reflete a glória de Deus? É uma coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, para a sexualidade. Tá? O que da sexualidade é parte da criação. Que a gente vê que Deus criou. Né? E o que foi contaminado pelo pecado? E o que é restaurado em Cristo? Né? O pensamento cristão é sempre assim. Deus criou bom, foi contaminado pelo pecado, Cristo restaura. O que Deus criou bom na sexualidade? O que foi contaminado pelo pecado, que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, a prevalência de adultério? Né? Hoje a gente pode pensar, por exemplo, prevalência de pornografia. A gente, como cristão, é muito bom, por exemplo, para reclamar da homossexualidade. A gente não fala, por exemplo, de pornografia, que é um problema muito mais sério. Né? Tráfico sexual. O maior site de pornografia do mundo é o Pornhub. É uma mega empresa, tipo a Amazon. Né? E tem vários vídeos lá que são de pessoas sendo estupradas. São capturadas, estupradas, filmadas e são colocadas no site. E tem organizações cristãs lutando para derrubar esse site. ONGs cristãs lutando para derrubar isso. Porque eles entendem que isso não pode existir. Se você idolatra, por exemplo, economia, se economia é o centro da tua vida, mantenha o Pornhub, consome quem quer, tá fazendo fluir a economia. Se você idolatra a sexualidade, mantém lá. É o desejo de cada um, a gente tem que respeitar. Agora, se você coloca Deus como centro da tua vida, você fala, isso não pode ter, isso não reflete a glória de Deus, isso não é um ideal para a economia, as pessoas não podem ganhar, não é certo as pessoas enriquecerem com base na violência contra outras pessoas, contra a imoralidade, e isso não reflete a sexualidade como Deus criou para ser. Então a gente tem que ter esse tipo de perspectiva. Fala, aparece alguma notícia, alguma teoria, cara, o que reflete da glória, da criação de Deus? E o que foi contaminado disso daí? O que virou um Gollum? Você tem que achar um Gollum e descobrir onde os resquícios de Sméagol nele.
Tá? É basicamente isso. O que resta de humanidade? E se vocês prestarem atenção no filme, assistiu Senhor dos Anéis? Mas eu assisti BBB. Não vou nem comentar. Algumas referências. Não vou nem comentar. Não. Você vê que o Frodo tenta salvá-lo? O Frodo tenta mantê-lo? Por quê? Porque o Frodo também carrega o anel. Então ele sabe que ele pode virar um Gollum. Aliás, eu acho genial, vou dar spoiler do final, quando no final ele não consegue derrubar o anel. Porque é o reflexo exato de quem nós somos. A gente não consegue até o final. Só Jesus consegue. A gente pode caminhar bastante, mas uma hora a gente cai. Só Jesus consegue ficar em pé até o final. Só Jesus que nos sustenta. A gente precisa da graça. Então, ele reconhece isso. Né? Pode mudar. Então, lembrando, o nosso desafio como cristãos é ter a mente de Cristo. Eu gosto muito dessa expressão. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Né? Isso é uma coisa meio paradoxal, mas é verdade. A gente tem que ter o desafio de não ser um malicioso, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir ter astúcia, ter inteligência, ter pensamento crítico. Né? E não vos conformeis com este século, tá? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Eu tive um pastor de jovens uma vez, que ele sempre, o exemplo que ele dava era meio bobo, mas funcionava. Ele falava assim, é como se fosse uma banana. Se você deixa a banana ali, ela apodrece. Ela entra em entropia, ela vai apodrecer. Tá? Então você tem que fazer uso dela. Ou você tem que lutar para preservar a estabilidade dela. Nós estamos sob o efeito da queda. Então a tendência é a banana virar podre. Então você tem que consumir, você tem que preservar, você tem que fazer um doce, você tem que fazer um bolo. É isso que significa não vos conformeis com esse mundo. Se deixar, o mundo só se corrompe, só apodrece. Você tem que fazer o exercício de não se conformar. Tá? Fazendo uma outra ilustração de Chesterton, você tem que estar vivo para nadar contra a corrente, né? O cadáver lá só boia e vai, nem sente, né? Agora, para você nadar contra a corrente, você tem que estar vivo, ok? Pode mudar. Se não me engano, esse é o último slide. E para finalizar, que eu trabalhei bastante no último mês, foi bastante falar. Nosso desafio, nós conseguimos fazer um diálogo, ser simples como pomba, e uma antítese, astutos como serpente. Saber dialogar com o que dá para dialogar e saber criticar o que dá para ser criticado, ver o que a gente não pode aceitar porque realmente não condiz com a nossa fé. Era isso. Nós temos mais ou menos 15 minutos. Vocês podem fazer perguntas. Podem vir pergunta online também, tá? Ou vocês entenderam tudo, vocês não entenderam nada. Coisa legal que lá no Mackenzie, né, tinha a ABU, muito forte, né? E eles tinham uma frasezinha que eles sempre usavam, que é fé que pensa, razão que crê. E eu achava bem interessante, porque na faculdade tem essa questão, né? A galera, ou se você tem fé, você não usa razão. Se você usa razão, você não usa fé. Achei bem interessante que colocar um paliativo assim. Uhum. Foi a Belzeiro? Eu fui. Acho que não. Esse é um grande desafio. A gente não desliga o nosso cérebro quando a gente entra. Tá? Um grande desafio que a gente tem também é que, ao mesmo tempo que a gente não desliga o cérebro quando entra aqui, a gente não desativa a nossa fé quando a gente vai para fora. Né? Então, por exemplo, dois relatos extremamente pesados que eu vi. Está, inclusive, nesse livro. Esse livro aqui é muito bom, mas ele não acha mais para comprar. Ele está fora de catálogo há anos, mas ele é muito bom. Se um dia alguém achar em sebo. Normalmente eu passo os livros para o pessoal ver. Em tempos de Covid, não dá. Mas depois eu poder ver aqui, olha, tá bom? Ele citou o exemplo de uma moça que ela era cristã, ia todo domingo na igreja certinho, ia na EBD, ensinava na escolinha dominical para as criancinhas e trabalhava durante a semana como enfermeira numa clínica de aborto.
né? Esse é um grau de uma pessoa completamente dissociada. Ela vive aquele dualismo numa prática, né? Ela não consegue ver implicação nenhuma de tudo aquilo que ela aprende no domingo, das coisas que ela vê, da que ela lê na Bíblia, do que ela faz. Não consegue ver uma coisa ligada com a outra, né? É engraçado que a gente pensa assim, né? Tem diferença entre o ser cristão e o ser profissional, né? Eu lembro que na época do ensino médio, o professor de redação falava muito isso. Se vier algum texto, um tema em redação que vai contra a sua fé, você tem que falar sobre e positivamente. Porque se você falar contra, você vai passar, né? Vai ser reprovado. Então ela falava, então, aqui você é o ser cristão, lá você é o ser acadêmico. E aí é uma coisa que até a gente falava contra. Não, acho que não, cara, eu sou cristão o tempo todo, né? Talvez eu não seja acadêmico em algum momento, mas cristão o tempo todo. É que daí você é uma treta com o professor, né? Mas isso acontece. Eu conheço gente que faz isso. É tipo, é o que o professor quer ouvir, então eu vou falar o que ele quer ouvir e tirar 10 da prova. Né? Curiosamente, isso não te ensina, né? Eu acho que o desafio para o cristão, pelo menos foi assim que eu consegui sobreviver na faculdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho mais inclinação teórica. Então, eu lido bem com textos, com leitura, com esse tipo de discussão. Mas eu entrei em muita crise na faculdade, até pelo meu curso de psicologia. Então, o que eu fazia? Beleza, esse é o ponto de vista do professor. Eu vou ler e entender do ponto de vista dele. Depois eu vou entender do meu ponto de vista e criticar. Só que para fazer isso dá mais trabalho. É mais coisa que você tem que ler, é mais cansativo, você tem que pesquisar mais, você tem que isso é outra coisa que acaba acontecendo. Eu não acho que você tem que concordar com tudo que você ouve. Mas às vezes as pessoas criticam sem nem saber o que o outro está falando. Né? Então, falando de BBB, é fácil malhar a Carol Conká, né? Pela postura, agora ninguém mais está falando dela, né? Agora a polêmica é outra. Você vê como a polêmica vai mudando? Por isso que a gente não pode cair na polêmica, porque a polêmica muda a cada 15 dias. Tá? A polêmica agora é fechar a igreja, mas enfim. Eu acho que a gente precisa entender o argumento do outro, mesmo que você não concorde, antes de poder dar o seu ponto. Porque às vezes a gente, como cristão, o pessoal eu vejo que faz muito isso. Ou tem medo e prefere desligar a cabeça mesmo, ou já vai com os dois pés no peito. Assim, eu tinha um amigo, ele era muito apologética e tal. Ele chegava, ele era o único crente, acho que na sala de aula, tinha um bando de gente assim, tipo, de DCE, fumando narguile. Ele chegava no meio dos caras, meus amados, Deus abençoe vocês aqui, não sei, vou fazer uma oração e tal. Mas assim, o objetivo dele era pura e simplesmente bater de frente, cutucar e provocar. Você tem que ter muita sabedoria para fazer. Ele se envolver em muita treta por causa disso. Eu não recomendo que vocês façam, a não ser que você seja muito amigo dos caras, que daí eu acho que dá para fazer. Tá? Mas tem que ter esse espaço, a gente tem que saber fazer confronto, porque senão você cria inimizade. Né? O caso, por exemplo, dos professores. Eu já vi gente que treta tanto com o professor que o professor pega ranço. Tem professor que é chato, mas tem aluno que implica às vezes demais com o professor. Então, assim, como cristão, você tem que ser crítico, não chato, não mala. Tá? Sabe aquele aluno falando, vou ter que dar aula para fulano e tal. Não seja essa pessoa. Tá? Você não precisa ser isso. Deus não te chamou para ser isso. Mas Deus te chamou, sim, para ser crítico. Né? Deus te chamou, sim, para você fazer um bom trabalho, para você saber fazer uma apreciação do que você lida. Mais alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Não concordo. Você tem liberdade para não concordar também. Não sou dono da verdade. Pessoa de casa. Anda em bala. Aproveite que a gente tem 5 minutos. Eu acho que esse tipo de debate, dentro de ambiente acadêmico, de faculdade, eu acho que uma das coisas que diferencia o cristão, precisa diferenciar o cristão lá dentro, não é simplesmente a sua postura de fé, mas também a forma como o seu discurso é apresentado. Por exemplo, a gente tem que encarar, acho que foi o pastor da minha igreja lá em Recife que falou na época,
E eu achei muito legal. A gente tem que ser muitas vezes como Paulo foi em Atos, quando ele foi falar aos atenienses sobre o desconhecido. Então, ele estava inserido num contexto politeísta, ele estava inserido num contexto onde o discurso de um Deus único talvez não seria encarado de maneira tão positiva, mas ele tinha argumentação ali para apresentar. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus desconhecido, esse é o Deus que vocês devem adorar, que não tem imagem. Já quando ele ia falar a judeus, ele falava de uma forma, quando ele ia falar a não-judeus, ele falava de outra. Então, acho que Deus coloca para a gente uma postura de, com a nossa capacidade racional, a gente adaptar não o discurso, não a palavra de Deus, mas a forma como a palavra de Deus é dita em certos ambientes para que ela seja não encarada como opositiva ou confrontativa, mas no sentido de ela ser esclarecedora, exatamente, para que você possa fazer com que as pessoas entendam, como você falou no começo. Você tem que abrir o discurso de uma forma em que, se eu estou falando em cristãos, eu posso usar termos como apologética, escatologia, soteriologia, mas se eu estou falando entre não cristãos, eu tenho que apresentar como Deus é a única fonte de salvação. Sim. Então, quem que era teu pastor lá? Pastor Daniel Martins. Bem jovem, não está tão famoso. O Francis Schaeffer. Se alguém aqui conhece o Ministério Labri, conheçam o Ministério Labri. Já tem aqui no Brasil, tá? Francis Schaeffer foi um missionário que ele abria a casa dele para as pessoas ficarem lá um tempo. Esse cara aqui, ó. Esse bonitinho. Basta. Schaeffer nunca mencionarás o nome do Schaeffer em vão, tá? Ele era missionário e ele estava como missionário na Suíça, acho que era Suíça. E daí as filhas dele estavam na universidade, estavam os debates lá, as pessoas falavam, você tem que falar com meu pai. Então as pessoas iam para a casa dele e ficavam lá, faziam parte da rotina e eram livres para fazer qualquer tipo de pergunta. Então ele dava as palestras, as pessoas podiam perguntar, né? E é muito interessante porque muita gente passou lá. Se não me engano, eu não lembro se foi o vocalista ou o guitarrista do Led Zeppelin que passou lá. Muita gente mesmo, tipo, erudita, conviveu com o cara. Hoje é um ministério mundial, tem no Brasil, lá em BH, com o Guilherme de Carvalho, eu conheço ele é bem gente boa. Não dá para ir, porque o ideal é você ir e ficar um tempo lá. Quando você fica um tempo lá, você participa da rotina da casa, você ajuda a fazer almoço, você ajuda a cuidar da horta, você tem um momento devocional juntos, e no final, todo mundo assiste uma palestra e pode perguntar o que quiser, e não precisa ser cristão. Pode qualquer pessoa. Eles fazem retiros temáticos, assim, retiro sobre Tolkien, retiro sobre C.S. Lewis, retiro sobre justiça social, retiro sobre família, retiro sobre... Fazem vários, assim. Quem quiser procurar, pode procurar. E o Schaeffer dizia que a gente precisava fazer pré-evangelismo. Né? Às vezes, quando você vai conversar com alguém, ele não sabe o básico. Pecado. Fala de pecado hoje em dia por aí. As pessoas não sabem o que é pecado. Né? Você vai falar com uma pessoa, não, porque a Bíblia diz que Jesus, o mundo jaz no maligno, tem pecado. Eu não sou pecador. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não sou corrupto. O pecador é aquele político lá, não sei o quê. É esse tipo de discurso, porque as pessoas não entendem o básico do que é dizer que a humanidade é pecadora. Sei lá, 70 anos atrás falava pecador. Não, todo mundo é pecador, né? Porque todo mundo comete erros, todo mundo tem a sua natureza passada. Hoje não. Então, às vezes, falta esse tipo de coisa, às vezes, mais básica, de contato, de fazer esse tipo de aproximação. A gente que é psicólogo, tem uma coisa que a gente chama de rapport. Né? Então, quando você vai conversar com alguém, normalmente, primeiro, com o paciente, antes de você dar uma confrontada nele com qualquer coisa, você cria vínculos, você conversa, você cria empatia, você tenta entender o ponto de vista dele, para daí você poder fazer perguntas e trazer as coisas, né? É horrível, por exemplo, você ir num médico, tá passando mal, você vai no médico, e não tá nem aí para você, em 15 minutos ele já te receita exame e fala que você tá com virose. Não, você quer que o cara pelo menos escute você. Não, onde que dói? Mas quanto tempo? Mas por quê? Né? Então a gente às vezes precisa justamente ter esse tipo de contato, de fazer o contato, ter empatia com a pessoa, ouvir as questões que ela tem. Né? Eu não lembro se foi o Schaeffer.
Teve um teórico, um pensador aí, que ele falou assim, às vezes, como cristãos, a gente dá resposta sem ouvir pergunta. Beleza, gente? Já. Bruno, Oi. antes da gente terminar, eu só queria saber se tem alguém aqui do online visitando a gente pela primeira vez, está participando com a gente aqui da Escola de Discípulos pela primeira vez. Será que tem alguém? Aí no presencial tem alguém, Lucas? Tem alguém aqui pela primeira vez? Quer falar? Estevam. Hã? Estevam. Estevam, seja muito bem-vindo com a gente. Tem o Estevam aqui. Ah, que legal. Seja bem-vindo, Estevam. Obrigado. A Babi está falando aqui que ela ainda não tinha participado da Escola de Discípulos, mas a Babi já é de casa, né? Seja bem-vinda, Babi. Acho que é isso. Podemos, para encerrar, a gente pode fazer uma oração, pedir para o Samuel fazer uma oração? À vontade. Opa, pode sim. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esta manhã, por esse tempo de escola bíblica dominical. Obrigado pela vida de cada organizador, do Bruno, que tem dado as aulas, Senhor, e porque o Senhor tem clarificado a nossa mente e a nossa visão para que nós possamos entender o mundo a partir do Senhor, Pai, a partir da Tua narrativa, a partir da história do próprio Deus, Pai, e não das narrativas do mundo. Nos ajude, Deus, a enxergar o nosso tempo através da teologia, através do conhecimento bíblico, Pai, para que isso não nos faça tímidos, mas também não nos faça chatos, mas nos faça críticos de fato, nos faça aqueles que temperam, nos façam como o sal da terra. Nos abençoe no restante desse dia, cada um que está na igreja, cada um que está nas suas casas acompanhando, nós possamos ter um culto agora na Tua presença e que o Senhor receba o louvor do nosso coração, nossa vida depositada no Teu altar. É isso que nós oramos, agradecemos no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe aí, hein? Tchau, gente.